Olá pessoal, é com muita alegria e muita satisfação que estamos aqui, primeiramente para agradecer a Deus, por esse privilégio de estar comemorando mais um dia de vida e também agradecer a Deus porque hoje é um dia emblemático. Faz 30 anos que nós regressamos de uma etapa que passamos nos Estados Unidos. Então, jamais eu iria pensar que depois de 30 anos eu estivesse assim em tão boas circunstâncias, para relembrar deste fato. Mas eu gostaria hoje de falar de uma coisa muito importante para mim. É algo emblemático. Eu vou falar hoje sobre lembranças das nossas origens. Isto é, lembranças das minhas origens. Talvez para muitos de vocês que estão ouvindo não é interessante, mas deve ser pelo menos curioso saber um pouquinho daquilo que aconteceu, com uma pessoa que hoje está com mais de 70 anos de idade, como eu. Sou Ezequiel Camilo da Silva, eu sou escritor e sou um professor aposentado. Nesse momento, então, eu gostaria de iniciar este vídeo fazendo uma breve meditação. A primeira meditação, o primeiro texto, vem do salmista Davi, que ele escreveu no livro de Salmo 1, verso 1, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o segundo texto vem de Salomão, filho de Davi. Ele escreveu no seu livro de Provérbios um dos mais inspirados textos, que diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quando nós falamos de lembranças das nossas origens, muita coisa vem à nossa mente, mas eu quero fazer apenas um pequeno vídeo, de forma bem resumida. Mas antes de falar isso, eu quero expressar a minha gratidão a Deus, porque eu venho de uma origem bem humilde e estou tendo o privilégio de narrar, de contar esses fatos. E além do mais, muito mais privilégio porque eu escrevi alguns livros a respeito desses fatos, desses acontecimentos que ocorreram desde a minha infância, adolescência e juventude. Então, nesse momento, eu aproveito para falar um pouquinho, primeiramente, da cidade de Rinópolis. Esse livro aqui, Lembranças das Nossas Origens, fala de um breve retorno que nós estamos resumindo da cidade de Rinópolis, onde vivemos entre os anos de 1949 até 1953. Realmente foram os primeiros anos da minha infância. E eu lembro muita coisa, e pela graça de Deus consegui escrever esse livro, que foi o motivo de um evento que fizemos no ano passado, onde nós realizamos o primeiro encontro de primos do nosso tronco da árvore genealógica. O segundo livro que eu gostaria de comentar com vocês é esse aqui. Era uma vez em Junqueirópolis. Então, em 1953, quando nós deixamos Rinópolis, meu pai mudou-se para o município de Junqueirópolis. Foi uma troca de polis por polis. Nós saímos de Rinópolis e fomos para Junqueirópolis. Também fomos morar no sítio. E lá, então, eu narro os fatos interessantes da minha infância, nesse período que aconteceu entre os anos de 1953, 54 até
1964. Então, mais ou menos 10, 11 anos, um período que eu passei parte da minha infância, adolescência e início da minha juventude lá na cidade de Junqueirópolis. E quando nós falamos na cidade de Junqueirópolis, eu fiz um segundo livro. Aconteceu em Junqueirópolis. Mas para tornar assim a coisa mais engraçada, mais assim descontraída, eu pensei em algo assim bem original. Então, veio à minha mente e colocar uma outra capa no livro. Aconteceu na Pindaíba. Vocês já ouviram falar na palavra Pindaíba? O que significa Pindaíba? Pindaíba é um lugar onde as pessoas passam apuros, passam necessidades, vivem uma vida muito pobre, né, onde falta tudo. Mas quando nós vivemos naquele período da nossa humildade, um período, posso dizer assim, de pobreza na cidade de Junqueirópolis, eu pensei assim em algo mais interessante ainda, que é: eu era feliz na Pindaíba e não sabia. Nesse período, nós tivemos o privilégio de fazer muitas coisas, muitas aventuras. E uma dessas aventuras ocorreu que, quando eu era adolescente, né, nós trabalhávamos em serviços gerais. Meus pais resolveram voltar para o sítio, mas antes da gente voltar para o sítio, eu havia terminado o curso primário. Então, uma temporada, eu fui participar da colheita de algodão na Fazenda Barreiro. Fazenda Barreiro era um lugar muito agradável, e lá então nós passamos uma temporada e estivemos lá várias vezes. Então por isso eu coloco esse título aqui: Reminiscências da Fazenda Barreiro. Fazenda Barreiro ficou na nossa lembrança como um lugar assim emblemático, porque lá nós vivíamos num grupo muito interessante. Havia parte da nossa família, tios, primos, e também havia um grupo que fazia parte da nossa comunidade religiosa. E isso nos traz assim bonitas recordações, né? Principalmente do proprietário da fazenda, que ele era uma pessoa muito simples, humilde, apesar de ser o dono da fazenda, né? E a gente relembra, por exemplo, às vezes que nós participávamos dos encontros, dos eventos na igreja. Enfim, tivemos momentos felizes naquele período que nós recordamos as nossas origens, né? Lembranças das nossas origens. Se alguém de vocês tiver curiosidade de ver mais detalhadamente essas obras, que estão em e-book, né? Podem acessar o site da Editora Buboc de Portugal e colocar o meu nome, Ezequiel Camilo da Silva, e colocar o nome do livro. Nós temos aqui Lembranças das Nossas Origens, Reminiscências da Fazenda Barreiro. Nós temos Eu Era Feliz na Pindaíba e Não Sabia. E nós temos Aconteceu em Junqueirópolis, Era uma Vez em Junqueirópolis, e finalmente Breve Retorno a Rinópolis. Muito obrigado, estou feliz por ter dado o meu recado de hoje, e uma feliz semana, um bom feriado de 7 de setembro. Que Deus possa abençoar a todos. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.